Fala galera, dia 13 de julho de 2018, Dia Mundial do Rock, sexta-feira 13. Um dia emblemático para um estilo musical emblemático, o rock and roll que nasceu na década de 50 nos Estados Unidos. Vou até beber uma cerveja aqui para comemorar esse dia. Saúde. Rock and roll nasce na década de 50 nos Estados Unidos, diante da inquietação da juventude com uma sociedade extremamente conservadora. Muita gente hoje em dia diz que o rock morreu, o que na verdade, como pode ser mentira, a depender da forma como você encara o gênero musical. Hoje em dia, a gente, 2018, né, a gente está vivendo um período assim estranho, em que as pessoas ouvem rock de maneira, talvez, vamos falar do rock mainstream, né? A gente não tem um rock ocupando os espaços da rádio, da televisão e de outros meios. Hoje em dia as bandas continuam produzindo muita coisa boa, de maneira independente inclusive, e essa produção ela tá meio que reservada a pessoas que gostam de rock, que estão ouvindo ali no seu cantinho e que muitas vezes se negam a se render ao estilo dominante, né, que hoje atualmente no Brasil especificamente é muito mais focada na música pop, né, coisa mais Anitta, né, o sertanejo, enfim, o sertanejo ele é uma música extremamente ampla, né, porque ele pega do pop ao sertanejo, e ao arrocha, né, inclusive. Então, assim, o rock ele é isso, ele tá vivendo esse momento de um hiato, né, digamos assim. Porra, tem um gato aqui, velho, puta que pariu. O cara tá atrapalhando meu filme. Enfim, mas vamos voltar ao rock and roll, né? Então o rock ele nasce ali na década de 50 nos Estados Unidos. A gente percebe que a característica principal do estilo durante esse período é a presença do piano nas músicas. Eu, em minha opinião, nunca fiz um estudo sobre essa questão da estética musical do rock and roll, mas eu acredito que como é um movimento de contracultura, né? Eu acredito, na verdade, que de repente os músicos daquela época, os jovens músicos daquela época, pensaram em utilizar o piano de uma forma até então inconcebível, né? Porque se você para ouvir lá Bill Haley, Rock Around the Clock, na forma como eles tocam piano, Little Richard, né? O piano é tocado de uma maneira extremamente violenta, né? O próprio Chuck Berry, né, considerado por muitos aí como o pai do rock, que eu acredito que seja, né? A música, apesar das guitarras, você tem a presença muito grande dos arranjos de piano, né? Aí você tem ali na sequência os anos 60, né, com o surgimento do rock inglês, os Beatles, né? Finalzinho já dos anos 60, em que você tem uma presença ali já da questão da indústria cultural assumindo o controle do rock, digamos assim, e que o rock acaba explodindo para o mundo, né? Os Beatles, os Rolling Stones, né? E aí, como tudo na vida evolui, tudo evolui para mais, digamos assim, né? O rock ele segue crescendo de maneira pesada também. E paralelamente, né, as tecnologias de gravação também foram melhorando. Na década de 70 já era possível gravar com 24 canais. Na década de 60 não, você gravava 4 canais. Sgt. Pepper dos Beatles foi gravado em um processo de 4 canais, em que eles faziam um arranjo lá que eles conseguiam gravar mais coisa, mas essencialmente eram 4 canais, né? Na década de 70 você tem ali já o surgimento do final da década de 60 com o início da década de 70, o rock pesado, né? Que é inclusive a trindade do rock, digamos assim, desse período aí é o Deep Purple, o Black Sabbath e o Led Zeppelin, né, que inclusive eles estão criando ali as fundações para o rock mais pesado, né, em que eles trazem para o mundo, né, o rock já com aquele flerte com o ocultismo, né, com os riffs mais pesados, a coisa mais sombria, a quase, digamos assim, ausência do piano. O piano deixa de ser um elemento principal ou um elemento de destaque na música, né? Na década de 70 você tem aí o surgimento e a predominância de algum modo do rock progressivo, Pink Floyd, o Jethro Tull, né? Dentre outras. Década de 80 é o momento em que o rock ele acaba perdendo um pouco o espaço para a música pop, a música muito construída a partir do estúdio, né? Na década de 80 a gente tem aí as tecnologias das gravações, da mixagem, praticamente como a gente conhece hoje, né? A digitalização, a possibilidade de gravar muitos canais, né? A possibilidade de você mixar peça por peça, gravar instrumento por instrumento e tal. Então você tem um som mais sintetizado, você tem um som mais polido, né? Então, nesse momento coincide também em que a música gravada ao vivo em estúdio, ela acaba perdendo um pouco a questão da predominância, né? Digamos assim, as músicas elas são feitas de maneira mais elaboradas, de maneira mais minuciosa.
Porque até então as bandas entravam no estúdio, um olhava para a cara do outro, começava a tocar e era isso que a gente ouvia. Se você para lá para ouvir Led Zeppelin, você para ouvir, né, essas bandas, o Deep Purple e outras bandas, né, você tá vendo mesmo a banda tocando, um olhando para a cara do outro tocando. Na década de 80 isso acaba um pouquinho e aí a gente entra nessa questão da multipista por conta da quantidade. Ó, o negócio ficou pronto lá tô fazendo kibe. E aí é isso. Então a gente chega na década de 80, né, essa questão da a música, ela passa a se tornar uma música extremamente elaborada em estúdio. E aí chegamos à década de 90, a década que, em minha opinião, é uma das melhores décadas depois da década de 70, do rock and roll, né? Você tem ali o advento do grunge, né? Um estilo musical também muito representativo. E, coincidentemente também, nessa época, na década de 90, você tem o disco Nevermind do Nirvana, que inclusive ressuscita a questão da utilização da gravação analógica, da banda indo pro estúdio, tocando junto, né? Você tem ali o Metallica também, com o disco Black Album, que você tem um disco orgânico também, o Nevermind também é um disco extremamente orgânico. Então, assim, você tem a volta, digamos assim, daquela música tocada, que ela soa como música, com um instrumento de verdade, né? Não que na década de 80 não tenha seus méritos. Aí, então, o período da década de 90, você tem ali a presença muito grande do grunge, né? De Rage Against the Machine, que é uma banda também incrível. Eu enxergo a década de 90 como uma época de grandes descobertas do rock moderno, digamos assim, né? No ano 2000 você já chega ali, a coisa me parece que ela, na década de 90, parece que tudo que se tinha de ser descoberto naquele ano. O Sepultura também está nos anos 90, né? O disco Roots, né? Que é um disco extremamente emblemático e representativo e importante para a música e para o rock mundial, né? Porque ali você está abrindo, você está, na verdade, fazendo uma mistura de uma música essencialmente norte-americana e inglesa com uma coisa nossa aqui, né? Com os instrumentos brasileiros e tal. Então você tem um álbum extremamente importante para... Até que o violão tá atrapalhando aqui, né? Então é isso, né? A gente falou aqui da década de 90 e chegando em 2000 vem o emocore, né? Aquela coisa, a indústria cultural já tentando se reorganizar, uma música mais emotiva, né? Uma música mais doce, uma música mais aquela coisa da influência do punk rock. Vale ressaltar também que o grunge, né, em uma entrevista que o Kurt Cobain deu em algum momento aí que eu vi em algum documentário, o grunge ele nascia com a proposta exatamente de misturar o punk com pop. E você perceba que, se você parar para analisar, faz algum sentido. E digamos que o emocore, eles já misturam com a coisa meio pop também, então o pop sempre ali permeando. E que, na minha opinião, o pop é o que deixa a coisa toda palatável e acessível para um público que de repente não é tão específico de um determinado gênero musical, né? Então, passado o ano 2000, que é um ano também interessante, em minha opinião, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o surgimento de algumas bandas que elas pareciam naquele momento ressuscitar o rock and roll, né? Com a Pitty, né? O Charlie Brown Jr., o próprio Los Hermanos e tal, o fortalecimento da música indie, né? O rock inglês meio que renovado, né? Aí você passa o ano e tal, e de repente chega agora em 2018 e a coisa está toda solta, ninguém sabe o que está acontecendo no rock and roll, né? As pessoas certamente estão produzindo, a música independente segue forte, mas o rock perdeu espaço nos meios midiáticos mainstream e as pessoas estão vivendo, né? E espero que em algum momento o rock ele apareça muito forte e ele não vai morrer, eu espero que não. Digo assim porque muita gente diz que o rock morreu, mas o rock talvez nem tenha morrido, velho. Ou talvez sim, não sei. Enfim, esse vídeo gigante só foi para desejar um feliz dia do rock para todos vocês. Dia 13 de julho. Eu costumo fazer textão e aí o pessoal reclama muito dos meus textões, aí hoje eu tô fazendo um vídeo. Valeu, é nóis. Deixa eu tocar aqui agora. Sexo, dinheiro, amor.